com a apresentação de Alessandro Costa, aqui na Gazeta FM 98.1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Giro Regional. Agora 9h11, 9h11. Rei da Economia limpa a loja. Rei da Economia são muitas opções de inverno em botas e confecções femininas, masculinas e infantis. Casacos de lã batida, jaquetas, moletons, blusões de lã e muito mais com descontos de 20% a 40% nas compras à vista e 10% a 20% no crediário em até 5 vezes ou no cartão em até 10 vezes sem juros. Aproveite e aqueça sua família neste inverno com as promoções da Rei da Economia. Nas compras acima de R$100 você ainda concorre a um carro zerinho. Rei da Economia, o segredo da boa compra em Sobradinho. Anunciei hoje também na hora do mate a presença aqui do advogado André Camilo, para falar sobre esse impacto realmente da mudança de data das eleições. Hoje nós estamos um pouquinho menos de 120 dias do pleito, do primeiro turno, né? E éramos para estar a 30. A 90 dias, né? Menos de 90 dias. Tudo bem, André? Como é que está? Bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, Lércio. Bom dia, Capelari. Bom dia, ouvintes. Olha, é uma situação bastante inusitada, né? Mas, enfim, tempos de pandemia, algo que precisamos nos adequar. Vida nova. Vida nova, pois é. E esse aumento de período aí, de tempo para as eleições aí, o que tu acha que vai ocorrer, André? O que é a sensação de vocês aí que lidam com isso? Eu citei, inclusive, que tu presta atendimento aí, a assessoria a várias câmaras hoje e também a alguns vereadores. Seria interessante tu falar também sobre a tua sensação do que vai... Como é que vai ser essa campanha? Desde final de fevereiro, início de março, é quando eclode no país a pandemia, né? E nós temos os primeiros efeitos que isso trouxe para a sociedade, que é de isolamento, de afastamento social. Na União dos Vereadores do Brasil, onde eu sou consultor jurídico, nós estamos acompanhando já as declarações dos ministros do TSE. Então, já é um acompanhamento feito a longo prazo, principalmente ainda desde o período onde a ministra Rosa Weber era presidente, tendo como seu vice o Luiz Roberto Barroso. Iniciamos o acompanhamento com as declarações, né? Porque o impacto, se nós pararmos para fazer uma análise, o impacto hoje do marco zero, do início da pandemia, lá na semana semana do início do mês de março, para hoje nós não tínhamos quase pouquíssimas mortes, pouquíssimos casos. Sim. E uma condição de isolamento social muito grande. E hoje nós temos uma quantidade monstruosa de casos e vários inúmeros mortos, e nós não temos a mesma condição de vida, né? Porque a vida foi se moldando. Da mesma forma, isso aconteceria com as eleições, né? As eleições fazem parte... Poderia sair em outubro normal? Eu defendo essa tese, né? Porque absolutamente não vai alterar em absolutamente nada. Mas a instituição, o VB, não só defendia a não realização das eleições, como a prorrogação dos mandatos. É legítimo isso, como ordem de classe, né? Como instituição de classe, de vereadores. Foi defendido isso, inclusive, nas comissões. Nós participamos das comissões, inclusive no Senado, com o próprio presidente Luiz Roberto Barroso, que foi eleito na sequência. Mas as declarações dessas pessoas é que foram nos levando a perceber de que realmente as eleições seriam adiadas, mais por um clamor popular do que necessariamente por necessidade, porque as eleições elas devem ocorrer, mas não necessariamente a obrigatoriedade ela te dá outras possibilidades que não participar do pleito. Você pode ficar em casa e dizer, não vou ir, vou pagar a multa de R$13,51 e não vou participar, pronto. É tranquilo. Mas algumas pessoas ainda têm incrustado no seu subconsciente de que elas precisam ir à urna. Porque esse é um dever cívico de qualquer cidadão. Ainda bem, né? Claro, obviamente, né? Mas em outras democracias isso não se faz necessário. Votar é um dever que não depende de obrigação, né? Então, se eu não posso votar por algum motivo, tem uma cirurgia, tem uma viagem para fazer, justifico, pago a multa. E nesse momento estou com Covid, estou com sintomas, não vou participar. Exato, então isso é mais dizer, uma questão social relevante, mas... Talvez aumentaria um pouquinho mais
essa abstenção, né? As abstenções... Mas as abstenções, elas não têm um reflexo jurídico tão relevante, mas sim... No final... Mas para a democracia como um todo, mas... eu concordo contigo. Não haveria assim, não seria... Então, verificando essa situação dos próprios membros do tribunal, foi se verificando que realmente as eleições seriam adiadas. Pelas declarações que foram dadas, eu desde o início... considerando o fato de que em 15 de novembro sempre foi uma data onde nós já realizávamos eleições, né, antes de 88, e é uma data histórica, porque a proclamação da República é um feriado, me parecia essa a data mais adequada para as eleições. Acabou acontecendo isso. Pois é, e como tu prevê? Como é que vai ser? Essa campanha hoje. Pois é, esse tem sido... O que é? Eu acho que o principal trabalho de vocês agora é tentar mudar a cabeça do próprio candidato. Eu penso assim, tu vai ter que mudar o teu jeito de fazer campanha. É uma nova realidade, né? As pessoas... costumeiramente, quando nós nos deparamos com algo novo, traz sempre esse novo uma grande suspeita do que vai acontecer. Eu entendo de que as pessoas devem se moldar. Quando o TSE acenou para a possibilidade da realização de convenções virtuais, obviamente que estava sedimentado, para mim está cravado, né, o fato de que as campanhas serão virtuais, completamente virtuais. Então não vai ter mais corpo a corpo. Exato. E isso é muito bom para a democracia, porque vai inibir uma série de problemas. Tá? Os crimes eleitorais, no meu ponto de vista, quase que serão aniquilados, porque existe registro, ficaria registrado o crime eleitoral. Então você vai ter... Postou ali, está registrado, não tem volta. É a maior prova, né? Você não tem como chamar para um canto de esquina e aí fazer a compra daquele voto. Não, terminou isso. Terminou. Tem que ser preto no branco, proposta, que é o que importa para a sociedade. Usando a proposta, usar muito a saúde. Acredito eu. Vai ser usado, né? No plano de governo, né? Todo mundo vai ter que incluir essa questão do Covid agora, é algo novo. Sim, completamente novo. Né? Acho que vai bater em cima disso, na minha opinião, né? Muito vai ser em cima disso, né? Vale ressaltar que os municípios ganharam um protagonismo ainda maior com a questão da Covid, isso, né? Mesmo. Então, aquelas teorias de que deveríamos ter eleições unificadas cai por terra também, a ponto de vista que nós temos que discutir questões locais. Numa eleição unificada, como a própria UVB defendia, de forma justa, né? Ela cai por terra porque aí você não fomenta a discussão dos problemas locais. Uma eleição unificada você discute macroeconomia. Sempre me preocupou essa questão da unificação das eleições. Primeiro porque não há previsão constitucional, é uma quebra de uma cláusula pétrea, já muitos juristas tinham essa posição, eu e um outro colega defendíamos isso na própria UVB, mas nós fazemos parte do corpo, né? Temos que aceitar a decisão. A opinião do outro, né? Mas eu estou contigo nessa aí, tu vai ficar mais, o município hoje fica mais longe, né? De ter uma decisão a nível hoje lá de cima. O olhar das eleições municipais é para os municípios. No mundo inteiro funciona assim. E assim viraria, né, algo diferente. Bem interessante a tua colocação, André. Para o candidato hoje a vereador, qual o papel dele hoje, André? Com relação a esse momento? Vereadores a questão é de mãos amarradas, muitas vezes, travados por decretos hoje. Sabe que eu não sei se ontem a gente foi criticado, inclusive, a imprensa de Sobradinho. Criticado não, mas a gente recebeu alguns comentários, talvez, né? Porque a gente usou, que foi a sessão da semana passada, que foi a sessão mais rápida. Eu também recebi uma ligação sobre essa situação. E aí ontem, a gente não tem muito o que fazer. E a gente entende a questão do vereador hoje, né? Porque não tem muito que o prefeito hoje está atrás do decreto e o Ministério Público controlando. Larson, assim, E o vereador não defenderam isso. Nós não temos. O que a gente faz? O que a empresa quer que a gente faça hoje? É difícil, André. É que o trabalho do vereador não se limita à atuação em plenário, né? A atuação em plenário é uma fração do trabalho legislativo. Então, assim, mas é a parte do trabalho que tem mais visibilidade. Mas o que acontece? A gente veio defendendo isso há muito tempo na UVB. Em período de distanciamento social, os públicos devem ser os primeiros a dar o exemplo. Então, primeira coisa, a Casa do Povo deveria já ter se adequado. Não estou aqui criticando a Casa do Sobradinho, mas nós estamos aqui defendendo realmente, a título de país, né? Essa é a orientação que eu passo para o Brasil.
Estabeleça um critério, já que nós temos há permissivos legais para a realização de sessões, tanto aqui Câmara dos Deputados e Senado vem fazendo isso, realizar sessões virtuais. Não há problema algum, não há impedimento jurídico algum para se fazer isso. Agora, quando as pessoas realizam sessões presenciais e a sessão presencial está cobertada pelo medo da contaminação, as sessões duram 1 minuto, porque abre a sessão e diz em nome de Deus, tem alguma coisa para falar, ninguém tem nada, então vamos para casa. Como se aquilo fosse uma justificação do vencimento do subsídio que é pago no final do mês. O que é uma tremenda hipocrisia, diga-se de passagem. Sim, talvez essa é a preocupação deles com relação à nossa colocação, mas não é isso que a gente quis dizer, mas foi uma sessão rápida. As sessões rápidas acontecem em qualquer lugar. Já presenciei no Senado, já presenciei na Câmara dos Deputados, não há problema de termos sessões rápidas. O problema é insistirmos em uma sessão que gera medo na população. Então, os municípios precisam se adequar à nova realidade. Se tem que ser feita uma sessão telepresencial, virtual, bom, se faça. Existem mecanismos técnicos para isso, existem elementos jurídicos que convergem nesse sentido, a orientação das instituições a nível federal, estadual e municipal são nesse sentido. Então, não é que o vereador não tenha a possibilidade de trabalhar. Aqueles que se apegam ao fato de que existem regras de distanciamento que impedem o exercício da vereança estão completamente equivocados, né? Porque existem outros mecanismos e esses mecanismos estão sendo aplicados em alguns municípios. Eu vou citar aqui Itapera desde março. Itapera faz sessão telepresencial desde março com uma das inúmeras, né? Mas desde março o presidente lá teve a sensibilidade de reconhecer que não era o momento de ficar se reunindo e faz sessão telepresencial desde março e aqui independente da bandeira... Aqui na região talvez não, porque não tivemos casos, agora sim que começaram a aparecer, né, André? Pois é, mas aí são aquelas situações, Lércio, onde as pessoas não se preparam adequadamente, né? A falta de... perdão talvez a agressividade das palavras, mas a falta de preparação para o enfrentamento de determinadas situações. O gestor probo e coerente já deveria estar preparado, já deveria ter os elementos, já deveria estar deveria ter à mão os elementos para poder realizar essas sessões, não durar 1 minuto, que as pessoas possam assistir, porque hoje você tem ferramentas que permitem isso. Nós tivemos que se adequar aqui em virtude das entrevistas, né, André? Sim. E é uma forma da gente mudar, talvez se adequar ao momento. Concordo também com as tuas colocações. André, qual o trabalho que você vem fazendo aí e o pessoal pode ter acesso a falar um pouquinho do teu trabalho também neste momento aí? Olha, envolvendo as eleições, claro, né? Envolvendo as assessorias aí. É difícil às vezes falar daquilo que a gente faz, né? Mas uma das coisas que tem... Usando também redes sociais, né? Basicamente, mesmo nesses últimos, talvez... 12 meses, o trabalho que tem sido feito à frente da União dos Vereadores do Brasil é muito interessante. É um trabalho de formiguinha, mas traz eu já tive aqui para falar de alguns deles, né? Sim. Mas basicamente a gente, das últimas 6 emendas constitucionais, participamos de 3 emendas constitucionais relevantes para o país, efetivamente. A PEC do adiamento das eleições, eu estava envolvido com o senador o Everton Rocha desde a sexta-feira. A partir do momento em que ele esteve à frente, né, foi nomeado relator da PEC, eu já fiz contato com ele, estive em contato com ele durante todo o período, até que culminou com... a votação foi na terça-feira, no domingo à noite, após a reunião dele com o senador Anastasia, eu já tinha em mãos, enviado por ele, inclusive, todo o relatório e a redação final da PEC. Então, assim, é um trabalho de bastidor, um trabalho de formiga que a gente vai acompanhando, auxiliando, participando das audiências públicas, muito embora nessa da PEC, do adiamento das eleições, eu não estive presente, nem virtualmente, por um problema lá. Também existem na Câmara dos Deputados e no Senado muita beleza, né? Sim. Então, isso acabou... Nessa a gente não participou efetivamente, mas teve um trabalho de bastidor. Então, esse é o trabalho que a gente faz. De acompanhamento, de orientação. E para você que é pré-candidato, procure isso, né? Procure se atualizar também com o momento. É importante, você não pode jogar futebol sem conhecer as regras do jogo. É, né? Isso mesmo. Então, talvez vocês estão fazendo live sobre isso, vocês estão fazendo, né? Tem todo um trabalho em cima disso, né, André? Eu certamente tenho 2, 3 lives por semana ou reuniões, né?
que são feitas, mas assim, a convites, basicamente, em razão do trabalho que é feito na UVB e também o trabalho que desenvolvo, né? Que é uma forma nova. Todos nós precisamos, os profissionais precisam se adequar. E eu, como advogado, preciso me adequar à nova realidade. E, então, procurar nichos de mercado diferente, né? Então, são coisas assim. Mas apenas para registrar que as pessoas, aqueles que têm interesse em concorrer, precisam ter noção do que fazer, né? Como eu disse, se quer jogar futebol, tem que conhecer a regra de futebol, senão... Antes era importante, agora mais ainda, na minha opinião. Porque é algo tudo novo, algo novo. Não é simplesmente eu vou concorrer e vamos lá. Não é assim, né? Vamos primeiro se atualizar uma lei orgânica do município, tentar... É isso que a gente pede sempre, né, André? Isso é importante. É importante que as pessoas, ao apresentarem seus nomes aos partidos políticos, né, que o façam com coerência, sabendo das responsabilidades e sabendo daquilo que vai enfrentar quando estiver à frente, né, das eleições. Se as eleições serão presenciais ou telepresenciais, serão redes sociais ou serão em palanques, nós não sabemos, porque elas não iniciaram ainda. Mas a tendência é que elas ocorram absolutamente em redes sociais. Aqueles que não se prepararam para isso, lamentavelmente, vão estar tendo que correr atrás para encontrar soluções. Porque você não vai poder visitar as pessoas, né? Não há como ir para visitar uma pessoa e de repente... Corpo a corpo. Esse corpo a corpo, isso aí acho que não existe mais. Pelo menos nesse ano, nessas eleições de 2020 não deve ocorrer. André, muito obrigado, tá? Eu não sei se quiser colocar mais uma coisa, fica à vontade. Algum convite também, fica à vontade para divulgar o teu trabalho e agradecer pela presença aqui. Laércio, muito obrigado pelo espaço que a Gazeta sempre cede e apenas fazer um alerta para as pessoas, né, de que fiquem atentos à questão que envolve as eleições, porque elas impactam diretamente na vida do cidadão, impactam na vida das pessoas e elas são extremamente relevantes. E assim como a liberdade, a saúde, o direito à escolha de representantes de forma eficiente é imposta ao cidadão, é um direito do cidadão, assim como a vida, a escolha de representantes para que possa tomar as decisões no parlamento ou no executivo. Muito bem colocado. Obrigado, André. 9h28. Gente, já voltamos. Nós mudamos para você não mudar. Giro Regional da Gazeta, das 8 às 10 horas da manhã. A gente sabe, nem mesmo